E aí galera, sabe quem está de volta na programação da Free Speech e agora com 1 hora? O programa Show de Bola, que voltou em novo dia e horário. Agora você pode conferir o melhor do futebol gaúcho, brasileiro e internacional toda segunda-feira das 6h30 às 7h30 com Carol Freitas, Cristiano Gauer, Karine Zanardi, Maurício Klippel e Vitor Sokol. Venha participar do Show de Bola com a gente. E não esqueça que aqui o papo é show de bola. Free Speech, a Rádio Hits. Está no ar o Show de Bola, o melhor do futebol gaúcho e do mundo. Aqui o papo é show de bola. Muito bem, muito boa noite. Começando então o Show de Bola mais uma vez aqui pela Free Speech. 6h32. E agora sim, programa polêmico hoje. Hoje a gente vai falar de muita coisa. Tanto de Juventude, Inter, Grêmio. Muito assunto interessante, muito assunto importante pra gente tratar. Assim que agora que o Cristiano tá chegando aí para nós completar o time. Vamos começar então já botando pressão no assunto. Eu já quero colocar já lá na ponta. Pode ser contigo mesmo, senhor Vitor Sokol. Já pra gente falar do Caxias. Se tem alguma coisa de novidade pra gente falar do Caxias, se ainda não tem. Pode começar, por favor, nos dando as notícias do Caxias, do Ser Caxias, por favor. Muito boa noite, senhor Vitor Sokol. Boa noite a todos. O Caxias não tem ainda muitas novidades, né? Teve semana passada o empréstimo de mais um jogador para o Brasil de Pelotas. Quase metade do time do Brasil de Pelotas já teve passagens pelo Caxias ou ainda é do Caxias, então acho que isso explica também um pouco do rendimento do Brasil. Mas não tem muitas novidades. Dia 24 ocorre na verdade o Conselho Deliberativo se reúne para aprovar ou não, provavelmente aprovar o nome do possível presidente. Vitacir Pelin, o atual vice-presidente. E aí segue uma linha de gestão, né? Não vai mudar muita coisa. Claro que vai ocorrer pequenas mudanças, mas a linha diretiva do time não vai mudar. O diretor de futebol provavelmente se mantenha. A questão de diretoria comercial também provavelmente passará para o atual presidente, de marketing também. Então, é aguardar. Eu acho que a partir de outubro o Caxias começa as movimentações relacionadas ao futebol, né? Quando já estiver definido. Acho que o pessoal já tem em mente já um técnico, mas enfim, vamos aguardar. Surgiu alguma coisa, alguma especulação de nome lá? Ou nada por enquanto? Especulação sempre tem, né? Mas é difícil falar. Eu ainda acredito, uma intuição minha, que eu acho que o nome do técnico do Caxias vai ser uma surpresa para todos. Mas vamos aguardar. Agora teve a questão do próprio Gilmar Dalpozo, que está sem também, mas é difícil por causa dos altos salários e tudo mais. Mas enfim, vamos aguardar a definição. Claro que ninguém vai anunciar nada, principalmente porque não sabe se vai ser a mesma diretoria, enfim, mas... A situação de estagiário, você sabe como é que fica, não? Não, aguardaremos também. Voltaremos. Próximos capítulos. Bom, já que a gente já passou então pelo Caxias, a gente começa a falar de coisas que a gente pensava que talvez pudesse mudar de uma forma mais rápida. Talvez até a gente tenha se iludido um pouco de pensar que pudesse mudar tão rápido. Mas também não achávamos que o Juventude pudesse perder 2 partidas em casa. E então, o senhor Luiz Carlos Vinck, com seu jeito de colocar as coisas, seu jeito de treinar, tem sua visão, e obviamente que ele precisa de tempo. Não é bem assim também, precisa de tempo, é um ótimo treinador. A visão dele vai ser colocada no Juventude. O Vinck mais perto da Série C do que nunca, né? E tem muita gente, inclusive, falando nas redes sociais, coitado do Vinck que pegou uma bomba na mão. Não acredito que seja isso. E você, dona Carolina Freitas, o que você acha sobre isso? E sobre esse último jogo, com certeza? Eu acho que o menos culpado é o Vinck, porque o time do Juventude é uma bomba. Então, você concorda com isso, então? Concordo plenamente. O time do Juventude é o que a gente vê desde o gauchão inteiro, que lutou pra não cair. Então não é nenhuma surpresa que lute pra não cair na Série B. Só que até ontem se dizia que os salários estavam em dia. Daí hoje cai essa de que não tá nem o salário em dia. Então é mais um fator que favorece o rebaixamento. A informação é que o direito de imagem tá atrasado. Mas já havia especulações
inclusive de 2, 3 meses atrás, que o salário dos atletas já estava atrasado, inclusive salários de funcionários do clube também. Daí essa novela de novo, porque era o único argumento, vamos dizer assim, da direção e tudo mais, que os salários estavam em dia, que as contas estavam pagas. Nem isso está em dia. Então o que a gente pode tirar de bom dessa nova gestão? Porque até ontem o Tonieto era impecável entre aspas, nessa parte de dinheiro e caixa. E daí agora isso, e daí para tentar resolver o problema, que agora já não tem mais o que fazer, né, no caso, dispensaram 7 jogadores, que também... Que nem eu tava falando com o Vitor antes, dispensar os jogadores agora não vai mudar muita coisa, porque vai ter que continuar pagando esses caras. É só pra mostrar pra torcida que eles fizeram alguma coisa? É um morde e assopra. Um pouco tarde, talvez, né? É um morde e assopra. Quem foram os dispensados? O Maurício, zagueiro, o Bruno Ribeiro, o Bruninho e o Felipe Matheus, do meio-campistas, o Maiquinho, aquele atacante famoso, Sim. Ricardo Jesus e o Yuri Mamute, né? Que veio esse, só pra fazer figuração. Esse tava O meio... mais interessante é que o Juventude dispensou caras que foram titulares sábado, né? Exato. A avaliação é completamente A inversa, maioria né? desses aqui, o Maurício, Felipe Matheus, tá? Yuri Maurício, Mamute. Felipe Matheus, Yuri Mamute e Ricardo Jesus. Os 4 foram titulares. Exatamente. Sim, mas então, que a avaliação que... Não é possível que do sábado e pro domingo, que teve a reunião lá, eles falaram que ia ter a reunião entre eles lá, né, da diretoria. Que Sim. anunciadas Que iam ter sábado. 2, inclusive, né? Se eu não estou enganado. Não é possível que do sábado pro domingo eles conseguiram que uma hora o cara é titular e outra hora o cara é dispensado. Isso aí que a Carol falou é real, assim, o cara vai tá numa sinuca sem bico, porque assim, ou tu vai ter que tu dispensa os caras, tu tem que pagar a rescisão e entre outros... É um vínculo de trabalho, entre né? outros direitos. Tem a questão assim, tu tem que pagar eles, porque se tu não paga, tu pode tomar processo dos jogadores e acabar Eles vão achar clube pra penalizado e emprestar, tudo mais. vão achar clube pra emprestar, eles não vão ficar pagando salário Não, desses tudo caras. bem. Até lá, Esquecer. até lá tem que pagar, não adianta. Pode ser que ache, mas enfim. E aí outra coisa, eles têm que tomar muito cuidado para, além de pagar o pessoal que participou dessa rescisão tem que pagar o atual grupo que está sem receber, então os direitos de imagem. Porque de repente se tu paga o pessoal que rescindiu o contrato e não paga o pessoal que está jogando, tu gera um conflito também. Então A situação pode ficar ainda pior, né? É Se uma aqui existe essa possibilidade. sempre existe. É uma avaliação bem difícil, uma colocação bem difícil. E assim, se chegou ao ponto de funcionário não estar recebendo, quer dizer que a questão financeira está complicada, porque geralmente o funcionário, principalmente o que trabalha em loja do clube e tudo mais, recebe porque é o cara que está 24 horas praticamente no clube, enfim, até alguns diretores arrumam esse dinheiro para pagar. Então se Então, realmente... mais tempo também. se esse funcionário não está recebendo... Claro que a gente está trabalhando com hipóteses, mas a situação aí se torna preocupante no sentido financeiro, né? Que era tão boa. Que era a única coisa que eles davam ênfase, né? O único detalhe que era assim, enchiam a boca pra falar, era isso. Assumiu a gestão do Tonieto e as contas sempre estiveram em dia. Só que não agora, então. Então agora, esse ano é pra acabar com tudo. Se nem as contas estão em dia, as contas não estão em dia, o futebol não tá em dia, que eles querem o quê? A torcida, então, da torcida não pode cobrar nada. Vai cobrar o quê? Os 2.000 que estavam ali, uma vez era os 5.000 de sempre, daí caiu pros 3.000 de sempre, agora tá nos 2.000 de sempre, daqui a pouco vai chegar nos 1.000 de sempre. É perfeito. Eu acho que é uma boa de uma colocação, viu? Uma boa de uma colocação. Essas pequenas mudanças que aconteceram na dispensa de jogador, foi só aí que ficou? Alguma coisa na parte de cima continua exatamente igual ou foram só os jogadores? Só os jogadores, por enquanto. Por mais que a torcida está pedindo a saída do Flávio Campos, é uma pena que isso tenha chegado a esse ponto, porque ele foi ídolo do Juventude na época da Copa do Brasil, mas a torcida já está pedindo a saída do Flávio Campos, junto com a do Jones Biglia, desde a época da demissão do Julinho, desde antes, até desde o Gauchão, quando o Juventude foi enfrentar o Caxias naquele clássico, que tinham cartazes dizendo fora Flávio Campos. Só que a gente sabe que isso pra não dizer impossível, é 98% de chance de não acontecer. Não, e outra, ficar sem um diretor de futebol nessa hora é mais complicado ainda, porque o clube tá numa situação de zona de rebaixamento, vai ficar sem um diretor de futebol. Agora, exatamente, eu não sinto que eles fazem diferença, sabe? Eu não sei a forma que eles atuam dentro do vestiário. A gente vê eles fora do vestiário falando muito bem, enrolando a torcida do jeito que eles sabem. Enrolando do jeito que eles sabem enrolar, parece o Tite falando, dando entrevista. Pastor. E dentro do vestiário, acho que não tem cobrança.
Aí veio à tona essa história aí dos salários, aí a gente vê o time não rendendo muito bem dentro de campo, aí talvez a gente levanta muitas hipóteses que talvez a gente possa até estar viajando, mas, pô, os caras não estão recebendo. Aí agora a gente começa a entender o porquê que a galera não está rendendo bem desde lá de trás. Entende? É um emaranhado de coisas que a diretoria vai ter que dar conta agora, porque senão a Série C tá logo ali. Pra entrar na zona de rebaixamento é muito fácil. Agora, pra sair é complicado. Exatamente. O Juventude enfrentou o Criciúma e tinha tudo, ainda mais depois do bom jogo que fez com o Paysandu, pra ganhar do Criciúma e sair da zona de rebaixamento. Conseguiu perder pro Criciúma, daí enfrentou o São Bento, que se empatasse com o São Bento continuava na zona de rebaixamento, então precisava ganhar o São Bento, senão continuaria. O que fez? Perdeu pro São Bento. Então agora, precisa ganhar a próxima rodada e torcer para os adversários perderem. Só que daí enfrenta o Guarani em Campinas e o Atlético Goianiense em Goiás. Então conseguiram piorar tudo que estava ruim já. A sorte, digamos, entre aspas, do Juventude é que tem 2 confrontos diretos ainda. O CRB e o Brasil de Pelotas. Só que, não sei se vai mudar muito, porque o CRB é fora de casa. Como a gente estava dizendo antes, a desculpa se perder pro CRB já está pronta, que a viagem foi longa. Isso tanto pelo lado do Juventude quanto do Caxias. As desculpas são sempre as mesmas quando perde, quando vai jogar lá no Nordeste, como se o CRB não tivesse vindo pra cá jogar. Exato. Exatamente. O São Bento viajou pra cá. Tudo bem que Criciúma é bem pertinho. Do Criciúma também viajou pra cá. Mas, daí vai jogar com o Brasil de Pelotas. Que eu não sei faz quantos anos que o Juventude não ganha do Brasil de Pelotas. Agora com o Rogério Zimmermann, então, que o Brasil de Pelotas perdeu pro Londrina, mas perdeu com um jogador a menos. E com uma arbitragem que, segundo a torcida do Brasil, foi bem polêmica. Então... e aí o que o Cristiano falou faz muito sentido, porque antes a avaliação que era feita por todo mundo, sem exceção, torcida, imprensa, todo mundo, era que o culpado era o Julinho Camargo, ele era o culpado de tudo, Cara, eu acho que sim, o Julinho tem os seus deméritos por causa do estilo de futebol que ele praticava. Eu acho que um profissional que nem é o Julinho, ele tem suas qualidades, que era formar uma equipe defensivamente sólida, mas ele não conseguia formar algo ofensivamente do meio pra frente, não fazia algo produtivo. Agora o Vink é o contrário. Exato, o Juventude jogou quase um tempo inteiro com os 11 jogadores do meio de campo pra frente, só que não conseguia finalizar. E aí assim, Aí outra, perdeu gols que não dá pra perder. Exato. O Juventude sempre perde gols. Depois quando tava 2-0 também, o Ricardo Jesus perdeu um gol assim, ó, que tudo bem que não ia mudar nada, que o Juventude ia perder de 2-1. Né? Porém, não tem explicação, sabe? O cara é atacante, ele só tem que fazer o gol. Eu até tava comentando isso antes, o Juventude sempre se tem, que eu assisto os jogos do Juventude, sempre dá a impressão que o Juventude vai atropelar os caras no começo do jogo. Tu assiste os primeiros 5 ou 10 minutos, tu acha assim, não, esse jogo aqui... Não tem no sábado, até a Carol citou antes, o Lucas deu um chute com 18 segundos. Eu falei, não, hoje não segura. A torcida já tinha certeza que aquele jogo ia ser ganho. E aí o jogo foi encaminhando daquela maneira, foi uma coisa meio assim, parecia meio inacreditável o que estava acontecendo. De repente um chute, uma falha do goleiro, e aí o rebote, não tava ninguém de novo, como tava com o Criciúma. Incrível como é que os erros se repetem. Não, o gol foi praticamente o mesmo. O Juventude tomou praticamente 2 gols iguais, tanto quanto o Criciúma quanto o São Bento. Rebote, e o cara tava no meio dos 2 zagueiros, livre pra botar a bola pra dentro. Na verdade foi uma falha geral, né? Porque também o Matheus também falhou, porque eu não sei se aquela bola é pra rebote. E daí a zaga já é bem fraquinha, porque tudo bem que o Fred até ontem era incontestável, porque ele tava sólido na defesa, ainda cobrava faltas e fazia isso e aquilo. E outro, Bonfim é artilheiro do time também, ou seja... Exato. Os zagueiros, os zagueiros tem que botar eles lá na área e botar alguém na defesa. Botar o Bonfim e o Fred lá de atacante, já que o Ricardo Jesus agora foi embora, né? Mas já que ele não faz gol, então bota ele na zaga. Pronto, resolvido. Ou não, né? Mas... E agora pro próximo jogo a dupla de zaga tá comprometida, né? Porque o Fred já saiu sentindo no último jogo. E o Bonfim tá suspenso. Daí tem o Mikael, que vai ser titular. Mikael que entrou contra o São Bento daquele jeito também, né? Mas o Mikael sempre é daquele jeito, né? Acho que não lembro a última partida que ele fez, assim, que dava pra olhar e dizer assim, nossa, Mikael hoje não comprometeu. Tá sempre na banguela, né? Sempre. E daí tem o Wagner Fogolari, aquele que veio do São José, que eu ainda acho que é melhor que o Mikael. Não que ele seja assim, nossa, incontestável na zaga, esse é bom, mas dentre os dois, acho que ele é menos pior, entende? A impressão que eu tenho é que dentro das 4 linhas tem muita coisa, pelo que a gente sabe, então, errada fora das 4, mas dentro das 4 linhas eu acho que o Vink, ele resolveu começar ajustando a equipe pelo setor errado. Eu acho que ele deve ter pensado, deve ter feito a seguinte avaliação, tô chegando numa equipe que era montada defensivamente pelo Julinho, o Julinho é reconhecido por montar equipes
Pela que se famosa retranca. que se defendem bem Retranqueiras. pela retranca, ou que só se defendem, vou começar pelo ataque. Só que isso era uma mentira. O Julinho, ele tinha um esquema que defendia, mas não era um esquema que não tomava gol. Tanto é que a defesa do Juventude era uma das... Eu não sei se era mais ou chegou a algum ponto É uma de ser das a piores, mais vazadas. Então, ou seja, tu tinha um técnico retranqueiro, mas que não tinha conseguido armar uma retranca ou alguma coisa. Que não era bom nem na retranca. Exato, Não era que nem o foda. Gilmar ano passado, por exemplo, no Juventude, que ele era retranqueiro, mas um retranqueiro que dava certo, né? Porque o Juventude não tomava gol e fazia aquele gol naquela única chance que tem no jogo. Exatamente. Aí o que aconteceu? O Julinho, ele não conseguia fazer a parte ofensiva nem defensiva, enfim. E eu vi que ele deve, não sei se foi essa a avaliação que eles fizeram, de que vamos arrumar a parte ofensiva porque a defensiva tá pronta. E aí, de repente, tu faz um time que começa a se jogar pra frente sem organização e acontece o que tá acontecendo. Com o Julinho, o Juventude empatava os jogos, agora o Juventude tá perdendo. Pra mim, o Matheus falhou nos 2 gols, tanto contra o Criciúma o primeiro e contra o São Bento. E assim, o zagueiro tem que ter a percepção, principalmente um cara que nem o Fred. Que tem Cara, uma experiência gigantesca, exato, né? Não jogou em é Libertadores novato, já. juvenil. Cara, assim, ó, tu tá numa fase ruim, que todo mundo tá sem confiança, tu tem que acreditar que toda a bola o teu goleiro vai soltar. Tu tem que estar em todo rebote, mesmo que o goleiro agarre, tu tem que estar lá pra conferir. E os caras não vão, pô. O gol do Criciúma, o cara teve tempo pra dominar, tomar um café, pedir pro Matheus se ele queria que chutasse no canto esquerdo ou direito. Aí o Matheus respondeu, aí ele foi lá, chutou e deu gol. E o zagueiro não tava nem perto. Não, e nesse jogo contra o Criciúma também, que a gente teve esses 2 jogos desde que a gente fez o último programa, né? Esse jogo contra o Criciúma foi espetacular, assim, ó, de erro, sabe? Porque no primeiro tempo o Juventude teve uma chance, assim, claríssima, que foi com o Caio Rangel, que eu não entendo ainda como que aquela bola não entrou. Acho que foi o espírito que tirou aquela primeira bola no começo do jogo. Macumba. Porque foi a única chance clara que o Juventude teve, e daí não cria, sabe? O meio de campo, não sei se o problema é o meio de campo ou o ataque que é fraco, mas não consegue criar. E daí, nesse último jogo, por mais incrível que possa parecer, porque a torcida do Juventude estava cornetando demais essas vindas que o Juventude fez de Rafinha e de Hugo Sanches, mas foram os 2 melhores. O Rafinha foi o melhor jogador em campo do Juventude. Contra o Sem Criciúma dúvida. e contra o São Bento ele Contra jogou o São muito Bento, bem sem de dúvida. novo. Contra o São Bento, sem dúvida. Ele jogou as duas muito bem e ele era muito contestado. Eu lembro que eu li uma postagem que fizeram sobre a vinda dele e a torcida do Juventude só criticava porque é jogador de 3ª divisão, joga divisão de acesso, é ruim. Nunca tinham visto ele jogar. Eu já tinha visto ele jogar e cobrar falta no Ipiranga. Ele é muito bom cobrador de falta. Até achei que ele faria um. Porque teve uma cobrança de falta ali bem pertinho da área contra o São Bento, mas não deu certo também. Mas o Hugo Sanches é outro. Que correu, fez... a gente até brincou que ele é o Caprini que joga bem. Sabe? Porque ele corre, é baixinho, mas joga bem. Esteticamente é o Caprini. O Caprini que deu certo. Caprini que deu certo, exato. Ele bebe, será? O Caprini que não bebe. Tem cara de quem bebe ou Vamos não? fazer uma enquete, né? Porque essa daí ainda não sou capaz de responder. Hein, Vitor, um dado interessante que tu falou, cara, eu tô dando uma olhada aqui, o Juventude tomou 27 gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Pra tu ter uma noção, é o mesmo número de gols que tomou o CSA. O Fortaleza, que é líder, tomou 26. O time que mais tomou gol é o Atlético Goianiense, que tá na 3ª colocação, tomou 35 gols. Então, Mas a campanha do Juventude em casa também tem uma... Hoje mandaram Péssimo, uma péssimo. tabela que o Juventude em casa tem a pior campanha da Série B. Então, porque tem 2 vitórias, né, obviamente, mas se fosse por isso, o Juventude seria o 20º tem 5 time. vitórias no campeonato, Sim, que é o mas em mesmo casa. número de vitórias do último colocado, que é o Sampaio Corrêa. Exato. Tem uma noção. E precisaria de 6 agora O pra Boa não Esporte, que foi lanterna, a maior parte do campeonato, tem uma vitória a mais que o Juventude no campeonato. Então, Isso aí empatou que- com o Juventude ainda. Isso aí que vocês estavam comentando antes também, em referência às palavras bonitas que são colocadas. Só uma questão aqui, ó. Sim, sim. Essa que o Cristiano citou, até os números não mentem, Não né? mentem. E tá aí, mas eu acho que esse número só não é mais alto porque o Juventude teve muito empate em 0x0, né? 0x0, 1x1. Não foi aquele, esse número de gols tomados, não é aqueles jogos que tu ganha de 1x0, que tu tem a vitória, que tu não tomou gol, assim, porque Sim. tu teve méritos. Foi aquele jogo que tu acabou jogando pra defender, a outra equipe também não quis sair, que foi como foi aquele jogo contra o Boa Esporte aqui, foi um jogo meio estranho aquele Jogo horrível, né? É, Foi tipo Juventude, Criciúma e Juventude no primeiro turno. Competiu pra ver qual jogo era mais. aquele jogo eu tive a feio. sensação de que tipo, se o Juventude tivesse saído um pouco mais, teria ganho, e que se o Boa Esporte tivesse apostado um pouco mais nos contra-ataques, também teria ganho. Então, ninguém quis ganhar aquele jogo, assim. Acho que nem o Julinho, não sei, mas enfim. Mas é que o Principalmente. Julinho também não é muito, né, dessas. Ele prefere um Ele empate. não curte muito um Ele não golzinho. sabe, acho. Mas, falando em ganhar também, o Juventude não ganhou nenhuma no segundo turno, né? A última vitória foi lá em julho
pra famosa Ponte Preta, naquele 1x0 lá, que foi 1x0 e depois Beleza. retranca assim, É, de e um que o jeito Juventude não passa tava nada. bem desfalcado aqui Um cruzamento do Maurício, inclusive. Mas eu acho que foi o único que ele acertou na vida dele, né? É a coisa que ele fez até hoje. Essa coisa das palavras bonitas aí que o Cristiano colocou, que a Carol reiterou também, ver o Vink e o Flávio Campos falando na coletiva é espetacular, né? Palavras muito bem colocadas, assim, chega a brilhar de tão bonito que é ver os dois falando, né? O Vink, como a Carol disse, é o menos culpado de tudo isso. Nem dá pra falar do Vink, né? Por enquanto, nem dá pra gente Eu começar acho que a falar do... Você acha que já dá pra falar alguma coisa dele? Eu acho que se ele tivesse vindo antes... Assim, ele não é totalmente culpado. Eu Claro, acho que assim, ó, mas acho que ainda demoraram não. muito pra demitir o Juliano Camargo. Acho que se tivessem demitido ele antes e trazido o Vink antes, a situação não seria tão ruim. Claro, perfeito. Porque é como a gente falou perfeito. logo que o Vink veio. Ele precisa de tempo, porque esse time do Juventude é sofrível. Exato. Tanto que as redes sociais, o pessoal caiu em cima, né? Poxa, o Vink pegou uma bomba. O Vink tá segurando o rabo de foguete, foi a coisa que eu mais ouvi. Mas é que, assim, ó, falando do Vink que segurou uma mão, parece que o Vink nem queria assumir, que ele foi obrigado. Cara, ele tá ganhando muito bem pra fazer esse papel. Exato, mas a torcida inflama, né? E ele ainda não tá alcançando, são só 3 jogos. É o grande desafio da carreira dele. Exato, são só 3 jogos. São só 3 jogos. Mas é assim, ó, o professor Luiz Carlos Vink é essa chance, que nem falou o Cristiano, não passa mais. Se ele não fazer, não escapar o Juventude da Série B... Olha, é muito difícil pro Vink voltar cedo para um mercado como da Série B, ou até numa Série A que eu sei que ele almeja, com certeza. Aí uma outra questão, se o Juventude fica mais umas, vamos supor, 4, 5 rodadas nessa zona de rebaixamento, o Vink fica no cargo? Mas se ele fica mais... Mas daí não tem mais. Se ficar mais 5 rodadas... Se ficar 5 rodadas sem ganhar, já acabou, tá rebaixado. Precisa ganhar 6 desses 12 jogos aí. Acabou. Tá rebaixado, já e pode aí vai entregar, uma... daí não demite o Vink, daí, porque daí tem que pagar mais uma rescisão. Daí deixa. Vai uma outra pergunta, então. O Juventude acabou de abrir as portas pra zona de rebaixamento? O Juventude abriu, digo, a zona de rebaixamento tá ali. Tá com o pé já na zona de Tá com o rebaixamento? pé, Tá. Ih, quase os dois. Hoje em dia tá com os 2 pés. Porque o Juventude é o segundo na zona de rebaixamento. Ainda se estivesse na posição do Brasil de Pelotas, tá certo que é a mesma pontuação. É a mesma pontuação. É a mesma pontuação pra sair dali. Só que a Até que diferença tá é que o Brasil vem de relativamente 2 jogos fácil fora ainda. de casa, né? E o Juventude teve 2 em casa. E o Brasil de Pelotas dentro do Bento Freitas é monstro, né? Porque agora vem dois jogos fora. Independente de contra quem seja, são 2 jogos fora. Exato. O Juventude deixou de fazer 6 pontos. Tudo bem que a campanha do Juventude fora de casa é melhor. Sim. Porém, os adversários que vai enfrentar agora não são adversáriozinhos assim. E outra, a mais ou próxima menos. rodada é Brasil de Pelotas e CRB, né? O CRB é o segundo time fora da zona de rebaixamento. Pois Aí é, já ninguém vai- poderia ganhar esse jogo pro Juventude, né? Os dois tinham que empatar, 0x0, tá ótimo. Mas daí tem que combinar isso com eles, né? E o Paysandu joga contra o Boa Esporte lá em Varginha. Pois Então, é, daí o Juventude é só se complica. É perfeitamente aceitável uma vitória do Paysandu nesse jogo. Pois é, e daí se o Juventude não ganha do Guarani, a situação fica completamente insustentável, né? Daí vai fazer o quê? A pressão Milagre? vai pegar, né? Mais do que já tá. E outra coisa, vou falar um negócio pra vocês. Eu não achei que jogou mal contra o São Bento. Mas não jogou, mano. Exatamente, não jogou. Não jogou. Mas não nem entrou. não tinha, não sei, sabe? Não conseguia, sei lá, que nem os meninos disseram no jogo. Testa tá com azar de rebaixado. Tá na hora de jogar mal e vencer, cara. Tá na hora de jogar bem e perder. Não adianta, tá na Tem que hora ser mais de... efetivo. De tem que buscar repente, assim, ó, efetividade. cara, por isso que eu digo que o Vink, eu acho que o Vink fez algumas avaliações erradas do momento. O Vink é um baita treinador e esse negócio de falar bonito, na verdade, o Vink não tá falando bonito pra aparecer, ele sempre foi uma pessoa... Claro, exatamente. Foi isso mesmo que eu coloquei, É. exatamente. Mas assim, ó, Não pra chegou aparecer. em algum óbvio. momento do jogo que eu achei o Juventude só cruzava a bola na área. É o seguinte, cara, tu tá cruzando bola na área, coloca 2 centroavantes. Tu tem 3 centroavantes no Mas banco. é que o problema é que se juntar todos aqueles centroavantes que o Juventude tem, não dá um Zulu, por exemplo. Não, sabe? mas- de repente a bola bate em um e entra, tu tem que começar a apostar. entra com o Yuri Mamute, o cara tá balhado, nem 40 minutos o cara aguentou de jogo. Mas o Yuri 42 Mamute, eu não sei o foi que o isso. Juventude trouxe, O cara sabe? tá há 5 meses no Juventude, tá acima do peso, tá fora Sempre do no ritmo de departamento jogo, médico. sempre no departamento médico, mas escuta, gente, que E não, é o isso? salário dele não deve ser medíocre, né? Deve ser um salário Então, bem... é mais uma tamanho avaliação dele. errada. Aí tem ou é uma ou é outra opção. Ou o Yuri Mamute não falou pra ninguém que tava Bichado. sentindo, Nem que o tava- departamento médico, né? Todo mundo manteve que em eu segredo. praticamente descarto. Ou o Vink optou pela escolha errada. O cara, olha o peso que ele tá. Era a mesma coisa da situação do Douglas no Grêmio. Quando a primeira lesão ele teve no joelho, teve que fazer cirurgia e depois foi voltar. Sim. Todo mundo sabia, o Douglas com aquele peso não ia voltar. 10 o que aconteceu? quilos Não há acima. joelho que suporte o peso que ele tava na volta. Ele foi lá e se machucou de novo. É a mesma coisa com o Mamute e outra.
é um jogo que tu tem uma carga emocional muito grande, porque tu tem que ganhar. Isso faz diferença na musculação. Claro, estresse, né? Claro, é um estresse mental, um estresse na musculatura, muda muita coisa. Então, assim, eu acho que a avaliação foi mal feita de novo. Outra pergunta. Ô, Cristiano, tu sabe se o Denner tá machucado? Que ele não jogou também, né? O Denner sentiu. Ah. O Denner sentiu a coxa, o posterior da coxa, se não me engano. Pois é, né? E daí a Juventude tem todo o azar do mundo, porque ele é um dos que vinha ele melhor. ele não chegou a jogar Não contra jogou. o Criciúma, né? Não, jogou. não, contra o Criciúma sim, ele não jogou contra o São Bento. É. Daí não jogou nem entrou. E não tava no banco também, porque eu vi ali quem tava no banco do Juventude não tinha só também. Daí tu olha pro banco do Juventude, tu pensa quem que vai entrar pra resolver desses caras aí? Ninguém. Porque daí o Queiroz, que antes era bem solicitado pela torcida, teve 2 chances e só, né? Pra não falar palavrões aqui, só, né? E outra, o Vink me tira o Mamute, bota o Ricardo Jesus. Que se juntar os Aí- dois não dá um. Aí 2 dias depois os dois são demitidos do time. É isso. Entendeu? Então Que chega a embalo, ser né? cômico. Mas chega é a que ser tu cômico. olha também a equipe de centroavante do Juventude. É o Elias, o Yuri Mamute, o Ricardo Jesus e o Guilherme Queiroz. Tu pega esses 4 e me diz quem que é titular na Avenida que tá jogando a copinha. Nenhum. É que o mais curioso é que todos esses 4, em algum momento da carreira deles, até recente, como é o do Queiroz, que foi no Gauchão, mostraram que tinham potencial para ser titular do Juventude. Eu digo, bom, o Ricardo Jesus foi atacante de Série A, né? O Elias também, eu Mas acho o que... Ricardo Jesus no Juventude nunca fez nada. Ah, pois é, tirando na estreia dele foi bem, eu acho, se não me engano ele Contra o fez... Avenida ele fez gol também. Ele não fez 2 na estreia, alguma coisa assim? Acho que foi contra a Avenida que ele fez 2. Naquele jogo que o Juventude conseguiu empatar. E daí contra o Atlético Goianiense ele fez o gol do empate que suspendeu a demissão do Juliano Camargo. Infeliz, né? Não sabe fazer gol nesses momentos. E ainda fez sinalzinho pra torcida ficar em silêncio. Cara, Então é assim, ó, o Juventude pode escapar perfeitamente, porque, por exemplo, o Brasil tá a mesma pontuação, tá todo mundo muito equilibrado agora, tem muita coisa errada em muitos setores, né, do departamento médico, da fisiologia, da psicologia, com certeza também deve ter coisa errada, porque não é possível que os caras não consigam jogar em casa, a parte técnica nem se fala, a tática também tem, então assim, é muita coisa errada aqui. É pouco tempo, mas tem que arrumar, tem que dar um jeito de acontecer um arrumar. milagre, porque depois perde o dinheiro da Série B, porque querendo ou não é um dinheiro bem considerável se tu olhar pra Série C. Perde patrocínio. Perde patrocínio, perde televisão, porque Série C É, o agora que principal acabou é a televisão, o com esporte certeza. interativo, acabou, né? Não É. tem transmissão nenhuma, né? Só radinho lá. E eu não lembro mais como que é ouvir jogo no rádio só. É sofrível. Por favor, né? Vamos pensar junto Chega a aqui, doer então. na alma. Quais são os critérios que vocês acham para alguns desses jogadores serem dispensados? Alguns a gente sabe. O Mamute, por exemplo, a gente já sabe. Critério Não nenhum. rendeu nada. Critério e agora, nenhum. mas e os outros, por exemplo? Mas é que tinha vários, assim, ó, Critério nenhum. que dava pra dispensar também. Só que não entende Foi por que nem a não Carol foram. falou, isso aí foi pra jogar pra torcida. De repente eles avaliaram lá quem tem o maior salário e não tá respondendo, cara, vai esse aqui. Não... Mas daí tem o Pará também, que tudo bem que tá no departamento médico, mas é o maior salário da Juventude e tá lá bonito. Sabe machucado quanto é? recebendo. Segundo as fontes, é 25 mil. Mas é grana, assim. É bastante grana para cara, eu acho futebol. Ele e o Matheus são os que mais recebem no Juventude. Matheus Cavicchioli. Matheus Eu acho que não Cavicchioli. tem critério nenhum, porque essa decisão foi tomada literalmente do dia pra noite. Foi tipo assim, eles acordaram no domingo e falaram, ó... O Flávio Campos deu entrevista pós-jogo dizendo que dispensas seriam feitas. Daí Sim. no outro dia de noite, 11, 10 horas. Eu acho que essa lista de dispensa foi formulada de acordo com o interesse de outros clubes nesses atletas. Mas quem que vai querer? Bom, isso aí já... Maurício, Já por sou. exemplo. É um que o Juventude estava louco pra se livrar, só se for emprestar pra alguém que tá jogando a copinha. Pois é, a terceira divisão tá acabando, não tem mas Vai eu trocar acho com que... Pelotas pelo Hugo Sanches. Eu acho que vai a dar o diretoria não ia mandar embora assim do nada. Outro detalhe, o Brasileirão sempre é mais comprido o prazo, mas tem prazo pra inscrição no Brasileiro. Não A Série B até amanhã ou até hoje? Série B até hoje. Pois é, a da Série A acabou também. A semana passada. O São Bento queria contratar o Kleber Gladiador, sem saber que já tinha encerrado... Por que não contrataram, né? Daí ia dar um problema lá e iam ser rebaixados pelo ST, JD. Não, então, aí eu falo, então, por exemplo, se essa Tá avaliação... apelando pra tudo que é coisa. Se essa avaliação Um santo atrás, de dispensa foi feita em relação ao interesse dos outros clubes, foi feita errada também. Demorou também, porque se é algum clube da Série A, claro que é difícil contratar os caras desse nível. A Série B, Série C, a Série D eles falam que já acabou. Esses caras dificilmente vão sair pra fora, por mais que tenha mercados, por exemplo, em Japão, Coreia.
Mas é difícil, cara. Geralmente esses mercados de Japão, Coreia, eles contratam pessoal de nome, que em algum momento já foi um jogador. Ou que tá de jogando uma bem, que nem o expressão. Thiago Marques no ano passado, né? É, exato. Então Não. eu acho que assim. Mas o Ricardo Jesus é um Thiago Marques. Mas o Thiago Sem Marques gols. tava jogando bem. É, sem O gols. Ricardo sem Jesus, gols. acho que só se eles botarem lá uma gravação da época que ele era bom e enganarem. Porque senão, Só que, que tipo, nem eu- agora o Juventude que vai ele não ficar é com quem? titular nem no O Avenida. Igor não estreou ainda. Esse que eu não entendo. Por que ele não estreou ainda? Tem algum... Porque Não lesionado. logo que o Vink chegou, era pra ele... O Vink testou ele no time titular. Só não estreou porque não tava no bid. E aí, por que não estreou ainda? Departamento médico. Tá no departamento médico? Depois de 3 dias treinando, ele foi pro Verão. Ah, não adianta, o titular é o Elias, não vai mudar isso aí. Isso aí não vai mudar. O que vai mudar no Juventude, acredito, seja do meio pra trás. Meio pra frente, o Vink não vai fazer mudança. Não, e daí a gente olha pra base e pensa, tem uns jogadores bons. Só que não sei se é o momento de botar, sabe? Porque a torcida do Juventude, se tu bota um jogador, por exemplo, o Denner já tava sendo contestado na época do Julinho Camargo. Daí depois o Julinho foi embora, ele mostrou que ele nunca deveria ter sido contestado. Daí agora tem o Douglas Kemmer ali, que voltou, foi reintegrado ao grupo principal. Ele é um baita jogador. Só que eu não sei se é hora de botar ele no fogo, sabe? E daí se não adianta nada, a torcida vai queimar ele aqui, né? Porque a torcida do Juventude gosta. É perigoso, porque vai queimar os piás novos, né? Exato. Depois, E aí? que E agora, poderiam render futuramente. subiu uma galera depois que mandaram esses 7 É. embora, subiu. O Kemer já... Nunca devia ter saído do profissional. É, Só ele que... já jogou uma partida contra o Goiás, se não me engano ele entrou durante o jogo. Acho que ele jogou 2 até. São José no Gauchão também. É. Então, no cemitério. E aí, sabe? Só que daí agora eu não sei se é o momento certo de fazer esses testes. O Cairon, aquele que tava no Veranópolis, quando ele entrou no Juventude pela primeira vez, ele foi muito queimado. Eu lembro que o Juventude estava numa fase bem ruim e ele perdeu. Não que ele seja bom. Mas- Quantos desses 7 caras o Julinho trouxe? Só a título de curiosidade, assim. O Mamute pode ter certeza que foi, porque é cria dele no Grêmio, né? Nenhum desses é ex-Vec, né? O Felipe Matheus, não é? Mas acho que ele tava aí no Juventude antes do Julinho. Ele tava aí antes do Julinho. Mas daí tem o Ricardo Jesus, que não tava aí já, né? O Maurício, não sei. Não sei de onde surgiu. Quem que viu ele disse, nossa, esse jogador é bom, vamos trazer. Não faço ideia. Apareceu simplesmente no plantel. né? É, apareceu, criaram. O Bruno Ribeiro já tava aí também, né? O Bruninho, talvez. Não sei. Não sei de onde saiu também. Não lembro quanto que ele chegou no Juventude. Mais uma vez, você sem critério nenhum. Mas acho que até as contratações, entre aspas, que o Julinho Camargo trouxe não são as piores. Porque o Jair foi pro esporte, né? O Rafael Bonfim, que era ainda não artilheiro do Juventude. O Bertotto é melhor volante depois que o Jair foi embora. O Newton jogou muito bem contra o São Bento. Sim, não é dos piores também. E daí tem o Mattione que tá machucado. Acho que é hora de machucar, né? Ui. Mas tem uma galerinha aí que tá na ponta da faca, né? Muita gente machucada, né? Pois é. Mas Isso o é um departamento prejuízo. médico do Juventude tá sempre cheio, né? Tá lotadaço, né? E o pior é que são jogadores que se machucam e não se recuperam, né? O Felipe Lima acho que tá machucado desde antes do Gauchão, né? O próprio Caio Rangel também demorou pro Caio Rangel jogar, né? Pelo Exato. amor de Deus. E aí começa a surgir nome de jogador que a gente nem sabe nem lembra que existia esses jogadores, né? Aí começa a puxar, não, mas o fulano também tá lá. Felipe Mas Lima não fulano tá- lembrava que tava no departamento médico. Eu fui ler, semana passada eu fui olhar todo o plantel do Juventude e pra ver quem que era quem, né? Pra ver quem que tava jogando, quem que tava aí só pra completar o elenco imenso que o Juventude tem. E daí eu lembrei, Felipe Lima ainda tá no Juventude, lá no departamento Ainda médico. tá, essa é uma boa frase, ainda tá lá. Porque não faz mais sentido. Sabe que, pra encerrar o assunto, assim, eu fiz prestei atenção nesses times menores, assim, tipo, até o próprio Glória lá, o Esportivo, enfim. Eles trouxeram jogadores ali pra divisão de acesso, Glória principalmente, jogadores do futebol tcheco, da Romênia. Pra que isso? Jogadores que não, pelo amor de Deus, claro, talvez por estar completamente escanteado, porque, pô, futebol tcheco e futebol da Romênia é futebol tcheco e Romênia, não precisa nem falar nada, né? Pelo amor de Deus. Da onde é que surge isso? E aí você traz uns caras desses pra cá, que eu tive a oportunidade de ver lá, que, com todo respeito, eu acho que se me colocar eu de centroavante lá, eu jogo Muito melhor. desses caras tem um nome, assim. É isso Então, mesmo. assim, pra um time da divisão, É da divisão de absurdo acesso, quando isso. contrata um cara, eu vou dar o exemplo, pô... O Aimorel hoje vai estrear aquele que jogava no Fluminense lá. O Diguinho. Isso aí, vai Então, estrear assim, hoje. a comunidade, a cidade, quando vê uma contratação dessa, assim, fica, pô, Eufórica. vai ter aqui o Diguinho. Só que eles não têm o discernimento de refletir que o cara Até onde não esse cara vai render? render. O Esportivo tinha lá o Luiz Miller,
com 433 anos. Mas o Cabeça Marcelinho rajada. Paraíba, né, fazendo gol? Não. Meu Deus do céu. Acho que a gente o devia ir pro A intervalo. cabeça era uma geada pura, né? Acho que depois dessa... Acho Bom, que foi a pessoal, deixa. Depois dessa, vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos, 7 horas, 8 minutos. E agora sim, agora a gente vai falar de Grenal, Internacional, Grêmio. E eu já vou jogar a bola, ó, vou jogar lá pra Karine a bola já. Eu sei que ela tá afim de comentar, eu sei que ela tá afim de falar, tá quicando pra ela sair batendo. Não, não. Tá quicando pra ela sair batendo. Então Demais. vamos ver se ela vai Vamos ver se ela pega Vai- a Cara, primeira, então. Vai fazer como o senhor Edenilson, que fez um belo jogo. E aí, dona Karine? Me fala desse jogo, qual foi a tua visão, principalmente de Inter, dentro do setor técnico, tático, dentro do jogo? O que você pode nos dizer sobre isso? Eu não sei dizer, cara, eu só sei sentir. Olha aí. Que momento chegamos. Perfeito, perfeito. Não, mas o jogo ontem, claro, né, tipo, o Grenal é sempre um jogo à parte. O primeiro tempo tava bem complicado de assistir, bem feio, pra quem tava lá e tudo mais, olhando. Tava horrível, assim, não saía passe nenhum, muito passe errado do time do Inter, mas acho que o principal é o sistema defensivo, né? O sistema defensivo do Inter tá muito bem, nos últimos 8 jogos tomou um golzinho, É o encontro das duas melhores defesas do Uhum. campeonato. Os dois times. O sistema defensivo dos dois times trabalham muito bem. A questão ali do Inter ainda falta a ligação, né? O meio ali entre a parte defensiva e o ataque. É o que falta a criação. Um pouco assim. O Patrick deixou nos últimos jogos, não tá rendendo o que tava rendendo há um tempo atrás. Mas também não tem como querer que ele jogue bem em todos os jogos, né? Mas o Edenilson, assim, a gente tá comendo a bola. Eu falei no programa passado que ele tava merecendo gol e o gol veio no melhor momento. Tipo, Tite vai chamar ele. Olha, o Tite trabalhou com ele no Corinthians, isso eu tenho certeza. Trouxe ele pro Ah. Corinthians. Né? Ele apareceu, nossa, ele fez um gol de centroavante, né? Apareceu no meio dos dois zagueiros, Foi muito cabeceou no chão, cabeceou certinho. Tinha uma piscina ali pra ele, se ele quisesse pular, nadar, ficar à vontade. Apareceu no meio dos dois, muito E, à vontade. inclusive, você falou do sistema defensivo. Tem o Rodrigo Moledo muito seguro e um Victor Cuesta que se ajeitou depois da chegada Nossa, do ele Moledo. jogou. O Cuesta jogou muito ontem, de Cuesta verdade, Tem o- gente. Tem o Emerson Santos no banco também. Quando Sim, tá entrando, ele tá bem. entra e ele Exatamente. não fica devendo E nada, ontem, assim, mantém igual. O Inter tinha um ponto que eu achei que o Grêmio poderia explorar e explorou muito pouco. E além era de lateral. tudo, o cara fez o cruzamento. Era lateral do perfeito, Wendel, que porque era ele lateral do Wendel. tá, eu Cara acho que que fez não. 2 jogos no campeonato. né? Ele não jogou tipo um jogo inteiro assim no campeonato. Então era lateral do Wendel. Eu não era a minha opção, assim, eu pensei, não, ele vai colocar o Zeca improvisado e vai botar o Fabiano, né? Que o Fabiano tá defendendo muito também. Daí começou com o Wendel, daí eu pensei, E que puta, falta Zé, que fez o Everton Só ontem. que Porque se o falta. Everton de repente cai nas costas aí do Wendel nesse bota espaço, alguém rápido. acho que ele ia aproveitar bem. Tanto quando colocou os outros dois guris no segundo tempo, os guris rápidos ali, o Grêmio correu um pouco mais ali. O Pepe PP e e Jean-Pierre. o Eu só acho que o Renato podia ter. Assim, pra quem tá assistindo, eu achei errada a saída do Luan, mas depois até o Jean-Pierre entrou muito bem, né? Surpreendeu muito. Mas Muito eu bem. acho, assim, que o Grêmio tá com o André muito mal, né? E poderia ter tentado, pelo menos por alguns minutos, depois poderia ter colocado o Tony. De repente adianta o Luan, tira o André, já que o Grêmio já não tava cruzando bola, não chegava pelo lado. Tu tira o André, adianta o Luan e bota o Jean-Pierre na do Luan. Eu faria essa experiência por alguns minutos dentro do jogo. O Luan, eu acho que é um cara que pode decidir, então eu deixaria em campo. Eu tiraria o Luan sempre que o Luan que estivesse sendo o pior cara em campo. E o Luan tá longe de ser o pior cara em campo. Ontem a gente tinha o O André Bressan, consegue que se superar um pouco. o André, sei lá o que dizer Sem do André. palavras. Ele não tá- ontem ele Não teve tem um o que lance, dizer. né? Ele teve um lance, tipo, muito importante, mas que o Lomba foi Mas- buscar logo mas depois esse do gol. lance eu do lembro André desse. foi sem querer. O pior é isso, o Moledo foi tirar, a bola bateu no André E quase. e foi pro Loma defender. A defesa do Inter tá muito segura mesmo, gente. E Então, o Jael assim, Cruel também machucado. E o Jael, assim, ó, a informação que tem é que não voltará antes de 35 dias. Isso. Só em outubro. Pro Só Grêmio, dias. um prejuízo muito Só mês grande. que vem. Dias, isso é fora do mata-mata da Libertadores, dos 2 jogos. Por isso, assim, o Grêmio tem jogos com o Paraná e Ceará agora. É importantíssimo o Renato tentar outra opção ao invés do André. Não sei se é com o Tony Anderson, não sei se é com o PP de falso 9, não sei se é com o Luan de falso 9.
Mas tá na hora de mudar. O Renato sempre foi muito criativo nessas questões aí. Não dá Mas- pra morrer abraçado. Mas nesse setor o Inter também tá passando por uma... Tipo, tem o Alves ali, só que o Damião tá voltando Aí que tá, o sabe? Inter ele tá É. com o Jonathan Alves mal, mas o Inter tem um cara prontinho pra entrar e fazer o gol. Até fez ontem, mas enfim, deu... Impedimento. O Damião, ele consegue ser, na sua presença ali, Ele incomoda. muito mais do que o Claro, Damião. ontem ele cavou Muito, falta quando entrou. O incomoda. Jonathan Alves, ele dá a falta pro adversário. Ele ganha cartões. Mas ontem ele não ganhou, ele não recebeu o cartão, É, gente. já Isso tá, já ele é tá- uma evolução. Claro, com certeza. Meu Deus, a gente falou disso Então- semana passada, ele deve ter ouvido. Mas foi mal de novo. E aí quando entrou o Damião já mudou a... E olha que ontem, eu me arrisco a dizer que se o Damião começa o jogo, era festa total, porque o Bressan não é que ele foi culpado pelos gols, mas é uma insegurança, né? Tu vê quando o cara tá inseguro, ele vai dominar a bola, tanto é que eles deram umas recuadas pro Marcelo Groy, tudo em cima, assim, do lance, tudo meio perigoso. Se apavora. Teve uns. Se Entendeu? apavora. Aí, claro, aí tu tinha o Cícero no meio que dava uma calmaria, a bola chegava nele, ele, opa, vamos pensar, o Tassiano- Jean-Pierre, assim, o Tassiano foi Tassiano bem. jogou bem também, né? Tá Sim. longe também de ter feito uma partida ruim. E o Inter tem um tal de Rodrigo Dourado, Nossa, como gente. voltou a jogar bem, né? Como Ou eu cresceu, contei, então. ele errou só um ontem, que ele entrou, tipo, muito displicente, que ele entrou seco, daí ele tomou o corte. Chegou Mas a todas contar. as outras. Muito Eu bem. contei, sério, ele errou uma tirada de bola ontem. Ele tá muito bem. Ele é o É, Tony Cross. E aí Inter. é que nem a Karine falou do Patrick, ele não tá tão bem, mas aí quando o Patrick não tá bem, vem o Edenilson e o Dourado que estão bem. Aí Bem. quando o Edenilson teve uma fase que não tava tão ativo dentro do jogo, aí tinha o Patrick que tava. Então não tá acontecendo de todos os jogadores estarem mal, tá tendo um... Claro É que não que é um- proposital, mas... O time, assim, passa por todos os setores, né? Então tem que ter pelo menos um ali de E o definição Inter, em cada- cara, surpreendentemente, pra mim, pelo menos, ele sofre com muito pouco com lesões e suspensões. O Inter tem muita pouca suspensão. Vocês podem... Olha, quando o Moledo tava suspenso, tinha o Cuesta e jogou com o Emerson do Santos. No outro jogo, eu me lembro que foi o Cuesta suspenso, jogou o Moledo e o Emerson Santos. Foi só essas que eu me lembro, assim. Dificilmente o Inter tá tendo... Contra o Bahia, se não me engano, eu não sei, o Inter empatou ou venceu o Bahia lá? Acho que venceu. Venceu, né? 1-0. Com gol do Patrick, se não me engano. E eu acho que foi naquele jogo que o Inter teve o maior número de desfalques. Tirando isso, o Inter tem muito poucos desfalques, tanto pela preparação física quanto por Acho que suspensões. não teve o Nico naquele jogo também. Não teve o Nico Lopes que tinha tomado. Que jogou jogo. bem ontem também. Inclusive, eu gostei do Nico Jogou, jogando. A parte Ele é técnica regular, do jogo assim. não foi assim, nossa, que jogo técnico, mas eu acho que o Nico Lopes fez umas jogadas bem Ele deu bem um interessantes. passe de calcanhar. Exatamente, partiu dele Eu essa acho que, parte assim, mais aqui, aguda ó, do Inter. O Inter ganhou o jogo a partir do momento que fez o primeiro gol, né? Eu, pra mim, tinha claro na minha cabeça que se o Inter fizesse o primeiro gol, seria muito difícil o Grêmio buscar, né? É, que tem muito no Grenal isso, né? Quem faz um golzinho tem tanto Grenal que e assim, terminou por como esse placar, então... O Inter tá muito é bem jogo morrinho. defensivamente e o Grêmio tá com essa dificuldade de criar, pelo menos no jogo de ontem. Então, a partir do momento que alguém saísse na frente, tu tem duas defesas muito sólidas quando são postadas atrás. E aí não tem... ainda teve, né? O Inter fez o gol aos 14, então ainda teve 30 minutos ali pra segurar. E aí depois foi muito mais perigoso. O Inter, claro, que se retraiu mais, mas os contra-ataques, o gol do Damião que foi impedido, o Inter Mas foi criou. com 5, 6 caras contra 2, assim. É. Então, pra tu ver, e assim, desses 3, um era o Léo Moura, já tá descontado pela idade, o outro é o Bressan, Sim. o outro é o Jeromel, que também não tá... Então, assim, tu tá indo 6 caras e tu tem tudo pra fazer O Marcelo Groi até fez a parte dele que foi ir na bola, mas a bola passou 1 metro longe dele. Nem Não, o Marcelo dentro Ah, do... ele não cabeceou tinha bem como, né? certinho. Cabeceou A super do bem. Edenilson, cabeceou cara, vai certo. muito do mérito dele, se vocês perceberem. Da onde ele sai. O que acontece? O O início da Inter jogada. tava com... o Inter teve esses 5 minutos, que foi o melhor tempo do Inter dentro do jogo, uns 5, 10 minutos que o Inter esteve pressionando a equipe do Grêmio. E aí aproveitou a questão que veio um cruzamento da direita com o lateral aí, eu não me lembro se foi o lateral direito do Inter ou foi o meia, ou o Nico Lopes que cruzou. Veio um cruzamento da direita, a zaga do Grêmio afastou, a bola caiu na esquerda. O Potker levantou, a bola foi cortada de novo. E nessa cortada o Jeromel saiu para dar o bote no Potker e ficou esse buraco aí, que onde um volante do Grêmio tinha que ter acompanhado o Edenilson, pelo menos ter fechado o buraco. E aí cruzou, o Cortez estava marcando o cara de trás e aí teve que antecipar. E não O tem Wendel jeito. também foi muito feliz, né? Porque ele deu a bola na Ele cabeça colocou do cara. como Foi se um fosse passe. com a mão, né? Foi. Foi um passe, É, não foi uma bola bola com a mão. avulsa, não. E detalhe, segundo o Renato,
jogada treinada. Ele disse, a gente sabia que o Inter tinha esse tipo de jogada, que ia fazer esse tipo de jogada tanto de um lado quanto do outro. É que na verdade o Inter tem bastante essas infiltrações, mas geralmente não é o Edenilson que infiltra. Exatamente. Tem a bola aérea, tipo... Mas pelo que, segundo o que ele colocou na sua coletiva, ele disse... Eu já tinha passado para eles no vídeo, essa foi uma das jogadas que eu passei para eles no vídeo, e que infelizmente eles não souberam discernir para poder fazer o Grêmio, tanto em bloqueio bola da jogada. parada quanto com a bola rolando, faz marcação individual, né? Exatamente. Foi isso que matou o Grêmio nessa jogada, que o Jeromel tava no Potker, e aí o Potker saiu da área e o Jeromel saiu para acompanhar, e de repente, aí eu não sei qual dos volantes, se era o Tassiano, se era o Cícero, tinha que ter vindo junto com o Edenilson. E aí o cara entrou de frente mas até não veio. se o Edenilson perde aquele gol lá, ia ser uma daqueles gols que pô, como é que o cara perdeu? Porque tu tá de frente, é uma bola que veio na tua cabeça, e aí ele mandou certinho, botou no chão a bola, e aí não tem como é difícil o goleiro buscar, porque se tu cabeceia certinho no chão... Não tem como. Tá muito em cima, né? A hora que o cara vai te acompanhar, já cabeceou e não tem o que fazer mais. O Grêmio não jogou mal de novo, mas o Grêmio sofreu. Por exemplo, antes tinha o Kahneman, esse gol não saía. Eu acho que o Grêmio com o Kahneman... todo mundo falou do Maicon, eu acho que o Grêmio sofreu com as ausências do Everton e do Kahneman. Acho que o Maicon... O Everton foi crucial. O Jean-Pierre, que entrou, e depois o Tassiano também estavam bem. Então, acho que... Agora, o Everton poderia ter sido uma peça... Um dos grandes méritos do Everton é essa coisa de quebrar as linhas, né? Pegar a zaga bem postada, aí pra dentro... Teve até uma bola no primeiro tempo. Teve até uma bola no primeiro tempo que veio... O Grêmio deu um balão, coisa que foi o André a bola, não faz, né? E o André, uma das poucas vezes que conseguiu ganhar de cabeça da zaga do Inter, ganhou e raspou essa bola. E deu nas costas do lateral. E aí não passou ninguém, sobrou a bola de graça pro Loma. Se é o Everton, essa bola, ele faz essa diagonal, aí ele chega, né? É uma jogada muito dele, né? Essa zaga bem postada do Inter, e é tudo mérito. Agora, você tem um Everton que faz essa jogada, que vai pra cima, que quebra essa linha. A zaga do Inter também tá bem muito pelo Dourado e pela turma da frente. Claro, porque tu tem que ter os zagueiros ali, mas tu tem que ter a base na frente, né? Por exemplo, por mais que o Dourado não roube, e ele tá roubando muita bola, mas por mais que, vamos supor que ele não roubasse tanta bola, se ele dá esse combate e a bola vem quebrada pra trás, é mais fácil pra zaga cortar do que vir um atacante de frente. Teve muitas. Muita bola espirrada. Teve um momento do jogo que ficou... o Grêmio devolvia a bola de cabeça, o Inter devolvia de cabeça e ficou assim, umas 3, 4 vezes em sequência. Teve uma época aí atrás, não sei se vocês lembram, que começaram a chamar o Damião, que ele era o legítimo centroavante trombador. Até ele começou a se incomodar um pouco com isso, mas ele é um centroavante trombador. E entendo que... Isso não é demérito. Exato, o Jael também é. Mas é por isso, talvez, que ele entrou no jogo e fez muito mais do que o André. Ele é grande, ele é um cara que tem porte físico. Eu ainda acho que o André, eu detecto 2 problemas nele. Eu acho que o primeiro é que ele erra muito passe. O André erra muito passe. Tem muito contra-ataque, o Grêmio perde por causa do André. O Grêmio tá vindo com 4 caras, a bola chega no pé do André, ele dá... Não é que ele erre o jogador, mas assim, o jogador tá passando em velocidade, em vez de ele dar em projeção pro cara pegar na frente, ele dá atrás. Atrasa o contra-ataque. Ou vira do lado. Exato, então o André atrasa muito. E o André é muito pouco participativo no jogo, ele participa muito pouco, não é que ele busca a bola lá atrás, mas ele dentro do ataque do Grêmio ele participa muito pouco, não sei se ele se coloca mal. E depois, né, o combate corpo a corpo, 1 a 1. Ele não ganha. Muito pouco, ele não ganha, e ele é lento, né, se ele não ganha isso aí na velocidade ele não vai ganhar. Eu assim, não sei se o André de repente tem que dar a bola no pé dele pra sair alguma coisa, e mesmo assim é complicado, o André tá numa fase... que olha, eu até acho que ele nunca foi um grande centroavante, mas eu já vi o André em outras fases. Pois é, e não tá perto de ser, nossa, um jogador ruim, como tá hoje, assim, zicado, que não sai gol dos pés, não sai gol do André. É que se cobra do André porque o Grêmio é uma equipe que nesses últimos 2 anos vem jogando um futebol legal, um futebol que quem não joga porque não tá bem, porque todo mundo joga bem no time que entra. O Tassiano é uma prova disso, o Tassiano entrou, jogou bem. O Cícero, o próprio Léo Gomes, lateral direito, que estava jogando nos últimos jogos. O sistema do jogo do Grêmio é tão sólido que quem tá entrando tá jogando bem. O André é um dos poucos caras que não consegue. Então, o próprio Tassiano e o Cícero, o Cícero é um pouco mais lento, né? O Tassiano ontem fez jogadas de velocidade, bolas bem agudo mesmo, né? Coisa que para um volante talvez não seja muito participativo, ele marcou. Muito participativo. Assim, o Tassiano tá muito bem, até que ele só saiu por causa do cartão, eu tenho certeza. Porque o Inter já tinha feito o gol e o Renato preferiu tirar ele com cartão, porque agora era hora do contra-ataque pro Inter, e aí de repente tem que matar uma jogada e
tu toma mais um amarelo. Quem foi o melhor jogador em campo pra ti ontem, Karine? Ai, são difíceis de decidir. Mas eu acho que o Edenilson, não só por ontem, mas o que ele. Não só pelo gol também, mas pelo que ele tem apresentado nos últimos jogos, que ele tá correndo muito, gente, de verdade, assim, ó. Ele é muito esforçado. Muito esforçado. E eu acho que é um dos princípios do futebol. Não adianta tu ter a técnica e tu ser bom driblador, isso e aquilo, e tu não ser esforçado. E principalmente na posição deles, né? De verdade. Quem joga de volante sabe como é complexo volante jogar é uma de volante. posição hoje é uma das piores, no sentido bom, assim, de se jogar, né? Tu joga de costas pro teu adversário. E você tem uma visão muito ampla do campo também. Mas tu tem que pensar em muito pouco tempo, que era por isso que o Arthur era tão destacado, porque tu tinha esse pensamento, ele recebia uma bola e tinha que pensar rapidamente, que é um espaço muito complexo do campo, que tem muita gente. Exatamente. Então... Mas a vitória passa por todo o time, né? De verdade, assim, desde as defesas do Lomba. E como a gente comentou, se às vezes o ataque não funciona, se meus atacantes não fazem gol, a gente consegue ter um volante que infiltra e faz o gol. Então, tô felizona. E passa muito por esse cara aqui, ó, a vitória. A vitória do Inter. Sim, sim. Com Esse certeza. aí, esse cara, no caso, que nós não trabalhamos com imagens. Esse cara é o Dair Hellman, ou maionese. O Papito, como chamam os jogadores do Inter. Papito é gigante. E pra ti, Vitor, quem foi o melhor jogador do Grêmio na partida? O jogador do Grêmio eu consideraria o Jean-Pierre. Eu me surpreendi muito com o Jean-Pierre. Ele tem uma passada larga que tu acha todo... Ele é muito parecido com o Luan quando surgiu. Tu parece que ele vai perder a bola. E ele consegue os dribles, ele chega, E ontem, quando ele entrou, ele mudou o jogo, assim, no sentido de como o jogo estava sendo proposto, assim. O Inter estava dominando depois que fez o gol, e entrou o Jean-Pierre e mudou. Eu acho que é o Jean-Pierre. E aí uma pergunta... O Alisson também não foi bem ontem, inclusive. Eu apostava muito no Alisson. Exatamente. Porque tinha sido ido bem em outros jogos, enfim, né? E aí eu te faço uma pergunta, assim, bem pontual. O quanto reflete, por exemplo, pro Luan, sabendo que ele é titular absoluto no time do Grêmio, ele sabe que é titular, mas também sabe que não vem bem. E aí, quando entra um jogador que está fazendo sombra para ele, e ele, por exemplo, acompanha a rede social, ele sabe que existem elogios para esse jogador. Poxa, fez muito mais do que o Luan em tantos jogos. Entrou e foi muito bem. Para a fase que o Luan tá, como isso reflete na cabeça do Luan fora de campo? Para poder melhorar. Talvez o Luan não conseguiria assimilar bem isso, mas eu acho que o Renato sabe trabalhar muito bem isso. E o Luan, a torcida do Grêmio sabe a importância do Luan. O Luan é aquele cara que eu nunca tiraria de campo. A gente tem que reconhecer, né? Porque ele pode estar mal, mas tem uma bola lá e mata o jogo. E o pessoal chama ele de soneca, pipoqueiro. Por que são essas as palavras? O soneca eu vou explicar a primeira. Porque o Luan, ele dá essa impressão que ele tá sempre dormindo em campo, que ele perde umas bolas fáceis, mas por que ele perde? Porque ele participa muito do jogo. Ele, quando a bola não tá chegando naquela área que ele tá, que é da intermediária ofensiva pra frente, ele busca essa bola atrás. E lá atrás ele tá propício a perder essa bola. Então ele perde, ele é magrinho, ele não tem uma musculatura, até é estranho, porque ele tá há 4, 5 anos no profissional do Grêmio, ele ainda não tem uma estrutura muscular grande. Física. Mas... Então ele parece ser sonolento, que é o mesmo fato do Jean-Pierre, ele entra com uma passada larga, parece que não vai chegar e chega. E do pipoqueiro é pela mesma questão, parece que ele se esconde do jogo, mas não é. A marcação geralmente é muito direcionada a ele. Ele teve uma bola ontem que ele passou aos trancos e barrancos, e daí quando ele ia finalizar, porque se ele toca pros caras, tá impedido, o Cuesta tirou. Que aquela bola ele deveria ter tocado o PP tava entrando livre, mas é isso que eu digo, o Luan é fominha no bom sentido, ele quer ajudar, ele quer decidir, então assim, eu acho que o Luan em algum momento ele vai recuperar a fase. Eu acho ainda que o Luan sentiu essa questão de ele não ter sido convocado para nenhum amistoso e não ter recebido mais propostas. Mais chances. O ego do jogador baixo. Ele é um jogador jovem, né? Que com certeza, por mais que ele tenha feito muita coisa pelo Grêmio... E vendo jogadores que chegaram Europa, depois... Né? Como o Arthur, por exemplo, que está aí depois dele ir jogar no Barcelona e entra em todos os jogos e todo mundo comparando ele com um dos maiores craques de todos os tempos aí na posição, que é o Iniesta. Óbvio, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso realmente baixa um pouco o ego do jogador, ele dá aquela esmorecida, porque realmente, né, o cara é novo. Tem quantos anos o Luan? 25, 23, 22? Nessa faixa aí. O Luan foi campeão olímpico em 2016. Junto com o Zeca, não foi? 25. E com o Dourado. 25, informação. É claro jovem, que ele já sente, é jovem, mas já tá no limite da idade para ir pra Europa. Passou de 26, 27 anos, tu não sai mais pra Europa, né? Dificilmente tu sai pra um grande mercado. E o Luan tem um estilo de jogo que se encaixa em muitos poucos campeonatos.
O Luan dificilmente vai conseguir jogar na Premier League. O Luan dificilmente vai conseguir jogar no Campeonato Francês. Entendeu? Então o Luan cabe num Campeonato Presta Espanhol. pro Ju, então. Não, ele... Olha a fala do Lisca aí, ó. Ó, não tá bom aí, manda pra cá que a gente quer. Manda pra cá que a gente quer. Seguinte, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, então. Pode, assim, ó, deixa a critério de vocês o que vocês quiserem falar sobre seleção. Os pontos negativos e os positivos desse jogo do Tite. positivo. Mas que tristeza esse programa hoje. Não, Gente. esse amistoso é bizarro. bem né? desnecessário, eu gostei né? da tua frase, o programa tá uma tristeza hoje mesmo. Ah, porque, vou chorar aqui. ó, então. desde a primeira pergunta que eu fiz até a última, só decaiu hoje. Só decaiu. Não, cara, eu... Eu acho que o Brasil não... tudo Não, bem que foi bem ganhou de difícil, 2-0, porém, É. né, foi um jogo bem Tá feio, xoxinho tá feio. pra seleção brasileira. E se tu contar quem entrou também, porque o Tite fez um time bem diferente daquele que foi eliminado pela Bélgica até, porque entraram jogadores que não tinham jogado, os laterais não eram os mesmos, na zaga tinha o Marquinhos, me ajuda com o resto, eu não lembro mais da escalação. O Vou ter que Miranda olhar. tava na zaga. O Marquinhos era na zaga, não? Mas quem era o companheiro dele? O Thiago Silva? Thiago Silva. Silva. Thiago É, Silva. e que, surpreendentemente, conseguiram perder todas as bolas aéreas dos Estados Unidos, eles perderam. Incrível. Eu não sei se eles estavam fazendo a linha de impedimento, o que estava acontecendo, mas todos os cruzamentos na área do Brasil, os Estados Unidos ganhou. E outra coisa, né? O renovar do seu Adenor Não, Bach... aí a gente vai entrar em outro papo que eu acho muito mais importante do que esse jogo, que é como as coisas elas acontecem de uma forma muito estranha na Eu seleção. espero que o Brasil não ganhe de 10-0 do El Salvador amanhã. E Não, a gente amanhã acha ele que já tá tudo amanhã bem, ele né? já vai começar com outra a única formação questão É o diferente. seguinte, Já. primeiro que tu desfalcou várias equipes no Campeonato Brasileiro. E eu nem vou falar pelo Grêmio. Eu gosto de citar muito quem tá na semifinal da Copa do Brasil. Porque Campeonato Brasileiro, por mais que seja cada ponto é importante, tu consegue recuperar. Copa do Brasil, tu perdeu o jogo de ida, Acabou. tu Quem chora. já era. E aí ele desfalcou 3 desses 4 times que estão na semifinal, menos o Palmeiras. Aí vamos lá. Ele desfalcou o Flamengo com o Paquetá. Quantos minutos o Paquetá jogou? Ih, uma miséria. Pouquíssimo. Nem vi ele fazendo. Acho que tocou na bola, será? Aí o Everton do Grêmio também. Quantos minutos jogou? Mesma coisa. O Richarlison, quantos minutos jogou? Mesma coisa. O Dedé. O Dedé, quantos minutos jogou? O Dedé vai pra Copa? Não vai. Então, cara, eu não sei que renovação Thiago é Silva essa que não eles vai falam. também. É, não tem mais O idade. Dedé Cara- é o morde a sopra. Porque ele ficou sentido de não ter levado o Dedé, deu toda aquela Então tem que comoção. levar Durante, o Fábio também, goleiro do Cruzeiro. Não, e a gente não... Esse A merecedor. gente não tá citando 2 caras Não. que seriam titulares desse jogo que só não estão. O Renato Augusto não foi titular porque pediu pra não ser convocado. Graças a Ó, Deus, e né? deu Foi um mais cravaço sensato no do que o Tite, né? Tite. E o Fagner só não foi Porque tá lesionado porque pra tá variar, né? lesionado. Ele é o Yuri Mamute do Corinthians. Então, assim, tá mais do que na cara que esse amistoso foi pra CBF ganhar dinheiro, por isso que não pôde escalar a gurizada, porque quem pagou ingresso quer ver o Neymar, quem pagou ingresso quer ver o Thiago Silva. Eu ainda acho um absurdo um jogador que nem o Neymar ter contrato obrigando ele a ser titular. E o Juca Kfouri falou uma questão na ESPN muito, muito interessante no linha de passe depois do jogo, que ele disse que o Everton só entrou, o Everton e o Paquetá, pro Tite ter o que dizer na entrevista. Ele falou assim, tá aí, ó, eu não desfalquei os times por acaso, eu coloquei Claro, os claro. caras jogarem. Claro. E foi por 10 minutos, Pano quente, né? entendeu? Então, Pano quente. cara, e eu não... E eles estavam tão bonitinhos dando entrevista. É. Eu achei a coisa mais fofa. Parecia a primeira entrevista de emprego, assim, né? Estavam contentes, Eu faço né? tudo, se precisar faço café. Era tipo isso. Então, Estavam contentes, né? E olha, eu vou levar essa discussão do Brasil pra Argentina, que a Argentina também é bizarra. Aí tu vê o Peru, uma seleção minúscula, sem expressão, que conseguiu ir pra Copa pela primeira... Vai chegar esse teu áudio nos peruanos, tu vai ver. Não, pode chegar, vai motivar eles pra Copa de... Tomara que eles cheguem Vou na usar Copa no de vestiário esse 2019, teu né? áudio. O Peru fez amistoso contra a Holanda e contra a Alemanha. Mesmo nível do Amistosos Brasil fortes. e da Argentina. E o seu Brasil e a sua Argentina foram fazer grandes... O Uruguai fez amistoso contra o México, que é amistoso de Copa do Mundo. Perfeito. Então, assim, E o Kahneman, será que joga na seleção da Argentina? jogou 28 minutos. Aí sim, o Kahneman sim, eu acho que foi uma experiência, pelo que eu assisti o jogo da Argentina, depois assisti a reprise, foi uma experiência que o técnico não foi colocado por um acaso, assim, foi. Mas, cara, da seleção brasileira, não tem o que dizer. E assim, o Tite entra muito pressionado para ganhar a Copa América no que vem. Em casa, né? O Em Tite, casa. se não ganhar a Copa América no que vem, a casa começa a cair, assim, porque tu
tu vê que as outras seleções estão muito atrás do Brasil e mesmo assim o Brasil não consegue decolar. E aquela insistência absurda com passar a mão na cabeça do Neymar, né? Tudo pra ele parece aí passar na tu vai cabeça. Mas caiu menos, pelo menos. Porque... Não, caiu menos, com certeza. Mas assim, ó, o Neymar, eu sempre fui um cara que defendi muito o Neymar. Eu acho que pegam muito no pé dele. Mas Eu assim, pego bastante. que critério que o Tite assim, durante a Copa? Não, eu a partir de agora tô vou adotando fazer. o seguinte critério. Gabriel Jesus? A Vamos faixa não vai fazer, ser mais pro Neymar e nós vamos fazer um revezamento. Fazer rodízio de Isso. capitão. Acabou a Copa, acabou tudo. Não, agora vai ser o Neymar sempre, mas ele não tem convicção nenhuma, mano. É por isso que a gente sempre diz, e dissemos no final da Copa do Mundo, quando foi eliminado, que o Tite morreu abraçado com as suas convicções. Mais uma vez ele pensa só naquilo que talvez ele pense que é certo, e nem sempre E outra, aquilo é por que certo. que eles não param de falar um pouco do Neymar? Mas eu não digo não falar menos, é parar, cara. No, Sim, o até Neymar da não é- roupa do Neymar, que o Neymar foi de amarelo. Tudo bem que o Neymar gosta de um holofote, mas deixa Isso, ele tu de dá o que amarelo, ele verde e gosta, rosa, ele vai azul. fazer Porque, isso. exato, porque é isso que ele quer. Ele gosta, é jogador midiático, ele gosta de mídia. Acha que ele foi vestido que nem um banana de pijama pra quê? Tudo amarelo E lá. na Argentina, eu digo, as mesmas questões que acontecem no Brasil acontecem na Argentina. Puxa O vida. Messi o Messi e o Renato Augusto também, claro, dadas as devidas proporções, o Messi não quis não quis ir pra seleção, não quis ser convocado. Mas que ponto O Messi e o chegamos, Ibra, cara? então. Vamos comparar o Messi Então tu fala o e o Ibra. seguinte, então Messi, meu querido, ó, tchau e bênção, cara, tu Claro. não joga mais pela Argentina. Com certeza. É, depois Tem que quando ser um tiver amor tudo àquela bonitinho Argentina. lá, daí quero jogar. Daí É isso aí, eu quero me dar exatamente 10, esse passa 10 pensamento. aqui que é minha. E outra coisa, tem que ter um amor à camisa, né? O que, poxa vida, a que ponto, como você diz, que ponto chega? Ah, eu não vou jogar mais pela Então faz seleção. que nem o pessoal ali Poxa. o Lan, na época que jogava a Copa, chegou um momento que ele falou, não, ó, eu não vou estar mais na próxima Copa e não quero participar desse processo de preparação, porque se eu não vou estar lá, por que eu vou estar tirando o lugar de um cara que... E até tem confundindo muito- o próprio técnico, né? Porque Pois daí tu é. vai testar o cara, ele é teu titular até o final. Daí depois, opa, não quer mais jogar. E aí, vai fazer o quê? E outra coisa, ser convocado tem que ser uma honra pro jogador. É o ápice da carreira dele ser convocado pra uma Copa do Mundo, por exemplo. Todo jogador sonha jogar Outra uma Copa coisa do Mundo. interessante que o pessoal da ESPN comentou, claro que o Brasil tem essa questão da CBF querer ganhar dinheiro e todo um contrato, mas as seleções não são obrigadas a aproveitar todas as datas FIFA. Se o Brasil quisesse, não precisava ter esses 2 amistosos agora, e acho desnecessário. Sim, amistosos também com equipes. Que não vai servir Que pra não nada, vão dá pra inúteis, ver. né? o nível. Porque se é pra tu realmente fazer o teste e com jogadores novos, então faz o teste, né? Não fica. Mas acho que amanhã ele já começa com uma formação diferente do que ele começou assim, o último ó, jogo. Eu, a única Mas eu coisa... acho que qualquer um que entrar amanhã vai ser uma sarrafada no El Salvador. E daí a gente vai vir semana que vem e vai dizer que tá tudo bem. Não, o que eu espero, no mínimo, o mínimo que eu espero do Tite é que amanhã o time comece 8 a 1, inteiro com eu o pessoal que nunca, que não... Que não atuou. Que não atuou. Exatamente. Claro que o Neymar vai ter que jogar, questão contratual, mas é o mínimo que eu espero. Do goleiro ao centroavante tem que ter uma mudança. E eu não digo uma mudança permanente. O Alisson, por exemplo, tem futebol para estar na próxima Copa, o Marquinhos, mas tem que dar chance pro resto, tem que ver. Tem que ver. Vai Principalmente que o Paquetá Edson e machuca Everton. na próxima, daí vai ser quem? Faz o quê? Testado aí na hora, lá Aí do tem pega a pra questão capar. que o Fábio não é convocado por causa da questão religiosa. Ah, isso é um Ah, mas absurdo. aí Não. também não tem, né? Faça-me um favor, né? Daí não faz sentido, né? Coitado do cara. Então, Pode, assim, eu achava que o estado era laico, né? Não. Agora nem a seleção é. e 90% dos jogadores de futebol... São atletas de Cristo, né? É. Todos eles, né? A Então, maioria. assim, A maioria. cara, a seleção brasileira tomou um rumo com o Tite que eu não imaginava, assim. E olha que eu nem colocava uma pressão. Claro que a gente torcia pra seleção ganhar a Copa, mas eu nem colocava uma pressão no Tite, assim, de caso não ganhar, tem que... Mas eu esperava outro comportamento do Tite. Mas aguardaremos. A seleção tá ficando Oraremos, muito política. veremos. O Tite tá Ela ficando sempre muito foi, político. mas isso tá aflorado no técnico agora, eu acho. Mas- E isso que ele disse que não tinha vínculo nenhum, né? Ele pensava por ele próprio. mas naquele mesmo momento, se tu tá numa empresa e tu não concorda com... É que Com o nem teu política, patrão, né? Todo mundo se corrompe pra continuar no Uhum. É sistema. isso aí, se tu tá dentro de uma empresa e tu não concorda com as ideias, ou tu sai ou tu não vai sobreviver lá, e acabou. Ou tu começa ou tu entra no esquema ou tu sai. É. Então, É isso aí. Cara, nós temos que terminar o programa mesmo. No caso, só se a gente quiser fazer mais uma hora, mas eu acho que o professor Marcel, né, Marcel? Acho que não vai rolar, não. Ah, seria interessante se nós ficássemos. Bom, próximo semestre, professor Marcel, 2 horas de programa. Ah, tá de inteira. A tarde inteira. Futebol. O nome do programa vai ser Show de Bola a tarde toda. Olha aí. Vamos precisar de um salário daí, no caso. Transmissão. Tá certo, pessoal? Obrigado aí. Até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem.